Permanece na liderança, focando nesse G8. Sobe e desce da tabela. O que aconteceu nessa rodada do Brasileirão? Se você não viu, se você não assistiu, então você está no vídeo certo. Fala galera, esse é o canal MB Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro, dos jogos de sábado e dos jogos de domingo. E já vou deixar um adendo para vocês que, pô, pelo amor de Deus, jogo de domingo e sábado, 9 horas da noite, quebra o rolê, mas regulamento da CBF, não podemos fazer nada, fazer o quê? E antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar, vamos falar sobre o primeiro jogo de sábado, que foi Cruzeiro 3, Vitória 1. Os gols do Cruzeiro foi marcado 2 por Caio Jorge, um aos 8 minutos de pênalti e outro aos 23. O outro foi marcado aos 45 pelo Arroio. E o gol do Vitória foi feito pelo William. Cara, foi uma vitória importantíssima pro Cruzeiro, que o Cruzeiro pensa e permanece na Libertadores, já que o sonho do título tá longe e, tipo assim, de vez em quando o Cruzeiro ele derrapa e assim ele consegue os 3 pontos para permanecer ali naquele G4, que é uma vaga direta já para Libertadores. Já o Vitória tá em 17º lugar, ele que abre a zona de rebaixamento. E tipo assim, cara, falar pra você, meu, tá difícil pro Vitória sair de lá, hein, cara. E o Santos derrapa, perde e não entra na zona de rebaixamento, cara. Que os times de trás, ali, Vitória, os outros que eu vou falar mais pra frente, cara, os caras não conseguem ter um alívio, ganhar e poder sair da zona de rebaixamento, tá ligado? E assim o Cruzeiro continua em terceiro com 60 pontos. E o Vitória tá em 17º lugar com 31 pontos. Se você assistiu esse jogo do Cruzeiro e do contra o Vitória, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. Outro jogo também, esse jogo que eu vou falar pra vocês, esse time aqui tá implorando pra cair, mano. Tá implorando, tá gritando, ó, pela me rebaixa. Porque, pô, Santos 1, Fortaleza 1, pô, pelo amor de Deus, cara. E tipo assim, eu esperava mais da volta, depois da volta do Neymar, tá? Até que tá voltando de lesão. E, cara, falar pra você, uma andorinha só não faz verão. E o time do Santos é problema, tá ligado? Engraçado que os 2 gols dessa partida aí saiu com 2 jogadores do Fortaleza. Um gol foi gol contra 76 do Bruno Pacheco, gol contra. E o outro foi do Adam Barreiro. Adam Barreiro aos 35. E tipo assim, o Santos ainda continua na 17ª não, 16ª colocação com 33 pontos, implorando para cair, e o Fortaleza ainda continua na zona de rebaixamento com 28 pontos, tá em 18º lugar. Eu vou falar para vocês, esses 2 confrontos aqui é o confronto chave para poder esses 2 times saem da zona de rebaixamento, só que esses 2 times não conseguem continuar patinando na zona de rebaixamento. Mesmo o Fortaleza, eu acho que na última partida, se eu não me engano, ganhou do Flamengo. Vai entender futebol, né? Esse que é o da hora do Campeonato Brasileiro. E se você assistiu o jogo, deixa aqui nos comentários. Ou se você é santista que deve estar puto pra caramba, porque, pô, é 3 pontos, né? Ou o torcedor do Fortaleza, pô, fala, pô, caraca, se não fosse o gol contra, a gente tinha somado 3 pontos. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. Outro jogo interessante também dessa rodada foi o confronto entre Mirassol 0 e Botafogo 0. Cara, o Mirassol ainda continua, tipo assim, empatou, beleza, empatou. Só que permanece vivo, mais vivo ainda esse sonho de disputar Libertadores. Porque, cara, falar pra você, o Mirassol tá vindo num ritmo muito bom, tá somando ponto, tá fazendo tudo certinho como manda o script do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que o Vitória vai para Libertadores, porque, cara, o modo que joga, como se importa dentro do seu estádio ou até fora dele,
é crucial para vagas, para subir na tabela, permanecer em vitória, esses negócios, tá ligado? E o Vitória tá fazendo todo esse script aí. E assim, o Vitória, ele continua em quarto lugar com 56 pontos. E o Botafogo tá em sexto com 48 pontos. Se você assistiu esse jogo, deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. E vou falar sobre o Flamengo e o Sport. O Flamengo ganha de 3-1 do Sport, com dois gols do BH, um aos 51 minutos. Aos 51 minutos e aos 60. E o Arrascaeta fez um golaço de falta aos 51 minutos. Não, 61 minutos. E tipo assim, o Flamengo, ele teve muitas chances de gols. Ali Samuel Lino, o Plata, tipo assim, meu, eles teve muita oportunidade. Até o Bruno Henrique teve muita oportunidade, teve muito volume de jogo, cara. Meu, cê é louco, o Flamengo, mesmo com o Flamengo com a menos, depois da expulsão do Everton Araújo, cara, o do Flamengo ele teve muito volume de jogo, foi pra cima. Tipo assim, o Flamengo tava tão bem na partida que era pro Flamengo ter feito 6, 7 gols ali brincando, tá ligado? Só faltou pontaria pros caras, mas eu vou falar pra você, mostrou que a diferença dos dois times, porque o Flamengo tá em segundo lugar com 64 pontos e pro 20º com 17. Mostrou um abismo de técnica, de mais time, tá ligado? E eu vou falar pra você, meu Flamengo, cê é doido, cara. E tipo assim, até esse momento aqui dessa rodada, o Flamengo tinha assumido a liderança antes da rodada de domingo. Isso aí foi a última rodada do sábado. E o, e o Flamengo, ele teve mais chance de ampliar, cara. Cara, vou falar uma coisa pra você. Foi um jogo que o Flamengo mostrou a sua superioridade técnica, tática, e o treinador fez um baita, mostrou que o treinador fez um baita trabalho nesse jogo aí. E eu vou falar pra você, a única coisa que eu questiono um pouquinho, tipo assim, eu não assisti o jogo, mas eu vi os lances, tá ligado? A expulsão foi justa do Everton Araújo, e também eu vou falar pra você, os gols foi mérito, foi muito mérito, tá ligado? Apesar que o time do Flamengo era pra ter feito mais, tá ligado? Mas não aconteceu isso, né? Foi um jogo bem interessante de ter quem assistiu, tá ligado? Mas o único problema de assistir esse jogo foi sábado, 9 horas da noite. Oh, pelo amor de Deus. Pô, sábado, quer dizer, 9h30 da noite, um jogo de futebol, mas fazer o que, né? Se você assistiu o jogo entre Flamengo e Sport, deixa aqui nos comentários aqui pra gente trocar essa resenha. Outro jogo esse aqui abriu a rodada do domingo, que foi entre Ceará e Fluminense. O Ceará ganhou de 2-0 do Fluminense. Surpresa. Mano, fiquei surpreso quando eu vi esse resultado. Porque o Ceará, sempre Fluminense, ele queria subir mais na tabela. Mas, depois dessa derrota, e quem fez o gol do Ceará foi o Galeano aos 38 e Pedro Raul aos 72. O jogador Inácio do Fluminense tomou cartão vermelho. E tipo assim, o Ceará termina em 12º lugar com 38 pontos. E o Fluminense termina em sétimo com 47. E eu pensava que o Fluminense ia ganhar essa partida, né? Eu jurava que o Fluminense ia ganhar essa partida, porque o Ceará não empolga muito não, mas apesar que tá bem colocado na tabela, tá ligado? Não tá nem lá embaixo, nem lá em cima. Tá naquela meio, tá ligado? E, tipo assim, tá somando pontos pra poder fugir pra não ser ameaçado de ser rebaixado, tá ligado? E me surpreendeu, cara. Se surpreendeu você, deixa aqui nos comentários pra gente bolar essa resenha aí. Outro jogo interessante dessa rodada foi entre Bahia e Bragantino. Cara, o Bragantino, ele abriu o placar aos 20 minutos com o Matheus Fernandes. Aí, tipo assim, parecia que o jogo tava se caminhando, tava meio arrastado, tá ligado? Não arrastado não, teve oportunidade dos dois lados. Aí o que acontece? Aos 75, o William José empata o jogo.
E aos 92 ele vira. Aos 92 ele vira a partida e assim cravando a vitória do Bahia, que o Bahia ganhou mais 3 pontos e a briga para pelo menos ir direto pela Libertadores para conseguir o quarto lugar. É difícil, porque o time que tá em quarto, que é o Mirassol, não tá tropeçando, sabe? E assim o Bahia terminou com 2-1. O Bahia tá em quinto com 52 pontos. E o Bragantino tá em 14º com 36 pontos. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O que aconteceu com o Bragantino, meu? Porque no começo do campeonato, se eu não me engano, antes do retorno do Brasileirão, o Bragantino tava lá em cima. O Bragantino só tá de cima. Cada rodada, o Bragantino só vem despencando. Só despencando. Tá feia a coisa pro Bragantino. Vai fazer o quê, né? Outra rodada interessante foi entre Corinthians e Grêmio, dentro do Itaquerão. O Corinthians venceu por 2-0. Com gols do Gustavo Henrique aos 16 e do Memphis Depay de pênalti aos 80 minutos. Eu vou falar pra você, o volume de jogo do Corinthians foi coisa de maluco, cara. Dava pra ter sido mais, dava pra ter sido mais. Apesar que o Grêmio também teve volume de jogo, o Grêmio também teve suas oportunidades, só que não soube aproveitar assim mesmo contra o Corinthians. Meu, o Memphis Depay teve uma chance que ele chutou a bola passou pertinho da trave, tá ligado? Eu pensei, já tava gritando que era gol, tá ligado? Mas a bola passou rentinha à trave e quase foi gol. E teve outras oportunidades também que o Volpe fez a defesa, como no começo do jogo, o Yuri Alberto ele cabeceou uma bola, passou perto, o Volpe pegou a queima-roupa. Aí foi isso aí, essa cabeceada do Yuri Alberto foi antes do gol, foi antes do. Sim, essa cabeçada do Yuri Alberto foi minha queima-roupa, o Volpe foi espalmou para fora, e foi escanteio. Nesse escanteio, o Garro cobrou, o Volpe foi tentar sair na bola. O que acontece? A bola sobra pro. Ele passa, ele vai tentar socar a bola, ele não consegue, ele passa direto, a bola vai direto pro Gustavo Henrique, que aproveita e abre o placar pro Corinthians. Foi bem interessante esse lance aí, tá ligado? Aí o que acontece? O lance do gol, o Memphis Depay ele chuta, a bola passa. Esse aqui é o seu lance do gol foi o seguinte: o Memphis Depay ia chutar pro gol, só que o jogador ele foi e bateu, ele mesmo jogou o próprio a mão na bola e tipo assim é pênalti, cara, não tem como. Pênalti foi legal, pênalti foi pênalti mesmo e não tem pra que como discutir, tá ligado? E assim o Corinthians conseguiu a sua vitória, apesar que teve um chute colocado do Memphis Depay, que a bola passou perto do passou perto não, sai um pouquinho longe do negócio. E assim o Corinthians conseguiu, o André Henrique quase marcou a bola bateu na trave, que esse aqui foi o lance do Grêmio. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Tem um jogador que é o do Grêmio ali que eu acho bem interessante, que é o Amuso. O Amuso ele chutou uma bola também, que o Hugo Souza fez uma defesaça. Aí foi aos 28 minutos, sabe? E ele é um jogador rápido, tipo assim. Se saber organizar ele certinho, ele joga pela direita, tá ligado? Joga pela esquerda, ponto esquerdo. Cara, é um baita jogadoraço, meu. Ele tem velocidade, tem, tipo assim, é um jogador que não cansa. Boa contratação do Grêmio e falar uma coisa assim, vai ter resultados futuros na época. Não é que ele é um jogador de 26 anos, 26 anos, mas é um jogador que vai ser destaque logo, logo, porque jogou muito. E assim, o Corinthians, ele tá em décimo lugar com 42 pontos. E o Grêmio tá em 11º com 39. E eu vou falar uma coisa pra você, meu. Eu tava torcendo pro. Não, depois eu falo. Depois eu falo da outra partida que aconteceu aqui, que é um pouquinho mais pra frente, que é o jogo que vai vir daqui a pouco. Agora vamos falar do jogo entre Juventude 0 e Palmeiras 2.
Cara, esse jogo foi no Alfredo Jaconi e eu vou falar uma coisa pra você. Eu pensava que o Palmeiras ia amassar o Juventude e foi um jogo meio que pau a pau, tá ligado? E tipo assim, o Juventude teve muita chance de fazer o gol. Só que Carlos Miguel foi bem pra caramba. Vamos ver quem fez os gols. O Palmeiras fez o gol aos 24 minutos com o Bruno Rodrigues e o Felipe Anderson. E também aos 3 minutos, o Nenê tentou fazer um gol do meio de campo que o Carlos Miguel estava um pouquinho adiantado, só que o Carlos Miguel conseguiu pegar essa bola. Aos 24, a bola sobra dentro da área, que é o gol do Bruno Rodrigues, que ele já chega chutando a bola. Aos 37, o Aníbal Moreno, ele chuta e o Jandrei faz uma defesaça. Aí o Nenê cobra uma falta e o... Falar pra você, essa falta aí eu pensei que ia ser gol. E o Carlos Miguel faz uma baita defesa. Aí, isso aqui é aos 6 minutos do segundo tempo. O Aníbal Moreno também chuta e o Jandrei faz outra defesaça. Aí, isso aqui foi aos 15 minutos, que é o segundo gol do Palmeiras. Que foi o Felipe Anderson. Ele recebe um lançamento, o Felipe Anderson recebe um baita lançamento. Ele faz um lance, ajeita a bola e chuta de fora da área e faz um golaço. Depois daqui, só deu Juventude, cara. Foi cabeceada, foi chute de fora da área, foi chute de perto. Mano, ele cabeceando a bola, o goleiro pegando a queima-roupa. Cara, foi bravo pra caramba, tá ligado? E assim ele tentando segurar. Só que tem um lance que eu quero colocar como destaque aqui, que foi aos 48 minutos, que o Carlos Miguel ele faz duas defesas consecutivas. Cara. E, tipo assim, eu não lembro qual jogador que chutou. Ele chutou da parte da esquerda, ele espalmou a bola. Aí no bate-rebate a bola sobrou para outro jogador do Juventude e ele espalmou, ele fez outra defesa, tipo de handball, tá ligado? E foi coisa de maluco, cara. E o Carlos Miguel se destacou muito nessa partida, assim garantindo os 3 pontos pro Palmeiras, dentro e fora de casa. E o Palmeiras continua líder com 65 pontos. E o Juventude continua na 19ª posição com 26. E eu vou ser sincero pra você, cara. A vontade que o Juventude jogou contra o Palmeiras quando tomou o segundo gol, porque o Juventude não teve essa mesma vontade no campeonato inteiro? Vai entender, né? Porque se jogasse no campeonato inteiro, não estaria lá na 19ª posição. Fazer o quê? Mas se você assistir essa partida e falar assim, nossa, foi um jogaço. Nossa, o Juventude perdeu muita oportunidade. O Palmeiras fez 3 pontos fora de casa e foi um baita resultado. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. E para finalizar a rodada de domingo, teve o jogo entre São Paulo e o Vasco, lá dentro do São Januário. O São Paulo ganhou de 2-0 do Vasco. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Tipo assim, eu não assisti o jogo, mas pelo volume de jogo foi um baita jogaço. Eu vou explicar para você o que aconteceu nesse jogo aí. Aos 8 minutos, o Tietê faz um chuta e o Rafael já faz uma defesa, já faz uma baita defesa. Aos 28, o Ryan ele cabeceia e a bola bate na trave. E a bola sobra para Robert Renan, que também chuta, e o Rafael faz uma defesa. Aos 38, o Tapia ele chuta e Léo Jardim também faz uma defesaça. Aos 44, André Gomes, esse Andrés Gomes, quer dizer, não é André Gomes, é Andrés Gomes, que esse cara, tipo assim, eu vi os melhores momentos que ele jogou, foi, mano, esse maluco também corre coisa de maluco. Ele chuta e a bola no bate-rebate, bate no companheiro e sobra para ele e ele chuta de novo no canto pro Rafael, que o Rafael faz uma defesaça. Isso aqui foi perto antes dos acréscimos. Nos acréscimos, Mailton ele chuta. Aí o Sabino do São Paulo ele cabeceia e a bola passa perto. Só que é o seguinte, teve um lance que foi origem do pênalti, que foi cobrado pelo Lucas aos 52 minutos, que o Lucas fez o gol. Cara,
Aquilo ali não foi o pênalti, velho. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Cara, o cara agarrou o Arboleda dentro da área, velho. Falar pra você, tipo assim, não deu nem flores nem nada. Foi o bagulho dele feio pra cacete. Foi uma cena feia pra caramba. Se você assistiu o jogo, você tá ligado que a cena foi horrorosa, tá ligado? E ele fez um pênalti segurando o Arboleda com as duas mãos na cintura. As duas mãos não, abraçando na cintura do Arboleda e salvou o pênalti. Salvou o pênalti não, foi pênalti, tá ligado? E assim o Lucas fez o primeiro gol aos 52. No segundo tempo, aí teve chances aos 7 minutos com o Coutinho, que ele chuta a bola, passa perto. Andrés Gomes chuta e Rafael defende aos 9 minutos. Aos 16, Matheus França chuta e Léo Jardim faz uma defesaça. Aos 40, o Rigoni perde uma. Mano, a chance que o Rigoni perde aos 40 minutos, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se você é contestado, você não pode errar um gol desse. E ele errou um gol desse. Um gol já feito. Era ele cara a cara com o goleiro, ele tentou tirar demais do goleiro e a bola foi pra fora. E aos 41, o Ferreirinha faz uma jogadaça pela esquerda, na linha lateral, cruza e o Luiz Gustavo, cara, o Luiz Gustavo que fez o gol de cabeça. E ele tava precisando fazer esse gol porque, mano, o cara tava. Ele tava vindo de lesão, mano. Ele tava mocota parado, muito tempo parado, tá ligado? E ele precisou fazer esse gol aí porque, meu, tava voltando de lesão e assim garantiu os 3 pontos pro São Paulo, importantíssimos dentro de fora de casa. E assim, o São Paulo tá na 8ª colocação com 44 pontos e o Vasco tá na 9ª com 42 pontos. Se você assistiu o jogo do Vasco da Gama com o São Paulo e falou, pô, o Vasco da Gama poderia ter caprichado mais, ou se você é São Paulino, você fala assim, pô, foi importante os 3 pontos, dá bem que ver os 3 pontos, garante os 3 pontos fora de casa. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma resenha. E também, se você é São Paulino e fala assim, pô, 2 jogadores voltando assim de lesão, que faz tempo que não jogava e precisou fazer o gol, precisou dos gols, e justo eles fizeram gols para consagrar essa vitória do domingo. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. E eu já vou me despedindo de vocês. Antes de eu despedir de vocês, eu vou tenho que falar quem foi os artilheiros. O Caio Jorge, ele é artilheiro no campeonato com 17 gols. Em seguida dele, ele veio o Arrascaeta com 16 e o Verratti com 14 gols. E falar uma coisa pra você, meu. O que tá cravando de gol o Caio Jorge, velho. O Caio Jorge e Arrascaeta, mano. Os caras estão brigando mesmo pela artilharia do campeonato, cara. E vai prometer mais emoções que falar pra você, falta pouco, o campeonato vai acabar. Falta pouco, as rodadas decisivas tá logo aí, meu, e a parte de baixo também tá pegando fogo. E eu vou falar com você, deixa nos comentários o que você achou sobre essa rodada do sábado e do domingo. Eu vou falar pra você, o Brasileirão promete e promete muito, 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 muito. E vamos ter rodadas nessas semanas, muitos jogos prometendo muitas emoções. E eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão. E eu já vou me despedindo de vocês. E eu ia pedir para vocês, curte o vídeo, se vocês chegaram até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos. E uma pergunta, vocês sabem quem foram os maiores centroavantes? Tipo assim, atacantes que é inesquecível. Os caras que é inesquecível, os camisa 9, o centroavante nato inesquecível da história do futebol. Tem um card aqui, ó, que vai direcionar para esse vídeo, que é muito interessante. Você que gosta de futebol, vai ser muito interessante você assistir. Ou vocês sabem quem são os jogadores, pouca mídia e muito futebol? Jogadores que quase a mídia não fala, a mídia mundial não nem cita eles. Eles passam desapercebidos, jogam muito, só que pô, ninguém fala deles. Tem um card bem aqui em cima que vai falar sobre esses jogadores. E eu já vou me despedindo de vocês. Até o próximo vídeo e falou!